palavra de Deus. Os dois são um. Jesus e a palavra são um. E essa palavra veio do céu, aquele que desceu do céu, não é? Para nos trazer a palavra de Deus. Da palavra de Deus está os princípios de Deus, o conhecimento de Deus. Então, devemos aplicar o nosso coração, não somente na nossa mente. Pode falar de cor a palavra, não é? As pessoas falam a palavra, repete, mas muitos estão repetindo como um papagaio. Quer dizer, repete apenas, mas não vem para o coração. E só virá para o coração se nós amarmos a palavra de Deus, se nós amarmos a Jesus Cristo. E então ele fala do erro de não conhecer as Escrituras. Por quê? E ele fala nem o poder de Deus, quer dizer, não conhece as Escrituras, e não, por isso não vai conhecer o poder de Deus. Se você conhecer as Escrituras, não basta conhecer apenas intelectualmente, apenas na mente. Tem que trazer ela até ela nos absorver. É aquilo que as pessoas falam, ficou fanático pela palavra, ficou fanático por Deus, só fala das coisas de Deus. Por quê? Foi absorvido pela palavra, né? A palavra veio e consumiu as pessoas e passou a fazer parte dessa pessoa. Abre a boca, fala da palavra. Está pensando a palavra. Então, na verdade, Jesus veio reformatar o coração do homem. O homem, ele decaiu da graça de Deus e passou a pensar, a fazer diferente do que Deus fala, do que Deus comanda, dos princípios de Deus. Então ele se apartou de Deus, e por apartar-se de Deus, acabou fazendo muitas doutrinas várias, que nada tem a ver com Deus. E crê com isso que estão servindo a Deus, que são de Deus, mas continua errando, porque o acerto, se você quer acertar na vida, é a palavra de Deus, não há outra coisa, né? Então, conhecer as Escrituras, né, e o poder de Deus. Como que vai colocar em ação o poder de Deus? Praticando a palavra, falando a palavra, meditando na palavra, e falando e crendo. Primeiro você crê na palavra de Deus, crer. Jesus fala, crede em Deus, crede também em mim. Quer dizer, creia no que eu falo, creia no que Jesus fala, né? Então, para quê? Para não errar. Então, crer, ele vem antes da fé. Agora, a fé é quando você coloca em prática o que ele fala, o que a palavra fala, o que as Escrituras falam. E então nós devemos o quê? Assumir a palavra de Deus. Nós fomos reprogramados, nós devemos ser reprogramados por Deus. A nossa mente deve ser reprogramada por Deus. Nós devemos pensar como Deus pensa, falar como Deus fala. E tudo isso está na palavra de Deus. Você foi salvo pela palavra. Você que diz que é cristão pela palavra. Não é por religião. Tem muitos que dizendo cristão, mas estão longe da palavra. Não pegam a palavra, não vivem pela palavra. Então, porventura, é Jesus falando, abre os ouvidos, ouça, entenda, compreenda, né? Todos falam, eu creio em Jesus. Você crê, mas continua da mesma forma de pensar? Não houve novidade de vida? Isso não é apenas questão de pecar, de permanecer em pecado, é questão de receber a palavra de Deus de bom grado, quer dizer, de coração aberto, para receber e colocar no seu íntimo
o desejo, a vontade, a realidade de andar conforme a palavra, de viver conforme a palavra, de praticar conforme a palavra. E aí, quando fazemos assim, o poder de Deus se manifesta. A palavra diz que os sinais correm, né? Os sinais vêm depois de nós. Os sinais seguirão aqueles que creem. Olha bem, eu creio, por isso eu falo. Então, eu sou testemunha de Jesus. Você deve ser testemunha de Jesus. Como testemunha de Jesus? Quando você falar a palavra de Deus. Quando nos seus lábios a palavra de Deus está viva. É quase impossível ser cristão vitorioso se nós não conhecermos a palavra de Deus, as Escrituras, e não praticarmos as Escrituras. Praticar para ser o quê? Vocês são mais do que vencedores em quê? Quando você é mais do que vencedor? Quando você está em Cristo. Eu falei, eu venci o mundo, vocês também vão vencer. Ele venceu como? Ele venceu pela palavra. Ele foi submisso à palavra, e ele também liberou a palavra, viveu conforme a palavra, e liberou, e disse a palavra, né? E creu na palavra. Então o poder de Deus se manifestou nele. Então, você quer ver o poder de Deus? Começa a usar a palavra. Nós somos o quê? Cartas vivas de Deus. Ele escreveu na tábua dos nossos corações a sua palavra. Mas ele escreveu. Agora, quem vai dar voz à palavra somos nós. É você, né? Então, para ser um cristão vitorioso, seja testemunha de Jesus, falando a palavra de Deus. E isso nós vamos conseguir através da meditação da palavra e falando a palavra de Deus ousadamente, até que ela nos consuma. E isso deve vir com consagração a Deus. Quanto mais você se consagrar, quanto mais você separar para Deus, mais a palavra vai tomar posse de você. E através da oração, né, nós devemos orar sobre a palavra de Deus, o que ela diz. Ela diz isso, então nós oramos sobre aquilo e trazer a palavra para si, trazer para a primeira pessoa, porque aí ela vai assumir a sua identidade. E muitos querem manter a sua identidade, mas em Cristo nós perdemos a nossa identidade e nós passamos a ser outra pessoa. Aquilo que você era, você não é mais. Então, não erre mais. E para isso, haverá uma disposição de trabalho. O que é trabalho? Tem que trabalhar a palavra. E trabalho leva tempo. Leva tempo. Você não se torna um cristão vencedor do dia para a noite, né? Pode até acontecer, tá? Mas nós devemos buscar, né? Mas aqueles que me buscam me acham, Jesus falando, né? E nós devemos buscar, porque enquanto buscamos, Ele dá o quê? Presentes, Ele recompensa. É pelo conhecimento da palavra, pela prática da palavra, que você se torna um cristão vencedor. Não só vencedor, mais do que vencedor. Se você for aqui em João, né, no livro de João, no capítulo 15, ele diz o quê? Capítulo 15, verso 5, ele diz o seguinte: eu sou a videira, vós os ramos. Quer dizer, a videira, né? Os ramos são enxertados da videira. O ramo não pode produzir fruto de si mesmo, ele tem que ter a nutrição da raiz. É isso que ele está falando.
Se você cortar o ramo, ele vai secar, mas a raiz está viva. E Jesus fala: eu sou a videira verdadeira. Quer dizer, eu que tenho, é Ele que tem a sã doutrina, a verdade, a palavra que traz o poder e a manifestação de Deus. Então, eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanecer em mim, permanecer em Jesus. Quer dizer, permaneça na palavra. É isso que ele está falando, né? E eu nele, né? Esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E nada é nada mesmo. Então, enxertado na videira verdadeira, você vai ser nutrido, não é? Ele está fazendo uma comparação, né? Que é a raiz que traz o alimento para o ramo, não é? Se nós estivermos enxertados nessa raiz, nós vamos ter seiva, nós vamos ter alimento. Por isso que ele diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Olha bem, você talvez tomou café, almoçou, jantou, não é? Mas não é só por aí. A vida depende de mais coisas. Depende do alimento espiritual, porque o homem não é só um corpo físico. Ele tem um corpo físico que tem um espírito, que tem uma alma, que é uma alma, e que tem um espírito. Esse espírito precisa ser alimentado, porque quando você fala a palavra de Deus, ora sobre a palavra de Deus, sobre as Escrituras, elas são o que? A linguagem espiritual. A palavra de Deus é a linguagem espiritual. Como oramos? Oramos a palavra de Deus, porque ela é a linguagem espiritual. Deus vai decodificar a palavra, ela já está decodificada aqui, né? Para que Deus receba, porque você está falando a mesma linguagem de Deus. E quando você fala a mesma linguagem de Deus aqui na terra, é como se o próprio Deus estivesse falando. E os anjos que são obedientes a Deus, que mantiveram seu estado natural, vão executar a palavra que você falou. Glória a Deus, você está aí, você está compreendendo, você está entendendo? É isso mesmo? Você quer ser um cristão que não é? Você quer um cristão que veja o poder de Deus? É pela palavra. Então, ele fala que sem mim você não pode fazer nada. Mas as pessoas já estão vivendo, estão muitos prosperando, né? Muitos se dizendo uns santos homens, mulheres de Deus, mas não tem Jesus. Quer dizer, não tem a palavra. E se não tem a palavra, você pode ser o que você quiser ser, mas não vai ser uma pessoa que vai ter vitórias constantes. Não tem como ser vencedor sem Jesus. Pessoas vão indo muito bem, de repente tudo vira nada. Por quê? Porque não está estratificado, sustentado pela palavra de Deus. É o que ele fala que é a casa que foi edificada, né? Sobre a rocha. A casa edificada, soprou sobre ela rijos ventos, bateu a chuva, mas ela não foi derribada. Se você não estiver sustentado na palavra, vivendo a palavra, falando a palavra, não é? Qualquer vento que vem sobre a sua vida vai lançar você fora, vai lançar você no chão, e vai haver o quê? Grande ruína. É isso que ele fala, grande ruína. Por quê? Porque não tem uma base. E essa base é a palavra de Deus. É o que diz aqui em Hebreus capítulo 11. Olha o que ele fala, falando sobre fé. Olha o que ele fala. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que se não veem.
A convicção e a certeza. O que nos traz certeza e firme convicção de coisas que nós ainda não estamos vendo? A palavra, porque nós sabemos que Deus não mente. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente Ele é o mesmo. Então nele não há mudança nem sombra de variação. Ele não é filho do homem para mentir. Então Deus não mente. Essa palavra que Ele nos deixou, ela é inerrante. Quer dizer, foi o que Jesus falou, não vai cair nem um ai nem um tio da lei até que tudo se cumpra. Olha, todas as escrituras fielmente, poderosamente vão se cumprir. Ela vai se cumprir sobre toda a humanidade, sobre toda a terra e sobre a tua vida, a nossa vida. Ela se cumprirá fielmente. Saiu da palavra, vai ter problema. Aí a edificação está sobre a areia. A casa edificada sobre a areia, vem qualquer vento, vem a chuva e ela é derribada, ela é lançada fora. Então precisamos absorver para o nosso interior, no nosso coração, a importância da palavra de Deus. Ela é o nosso sustento, ela é o teu sustento, ela sustenta a tua vida, ela resolve os seus problemas, ela te traz comunhão com Deus, ela te eleva na fé, e você não vai ser aquela pessoa derrotada, aquela pessoa mendiga que fica mendigando. Não, você vai declarar a palavra de Deus. Então, a certeza é o firme fundamento. A nossa fé tem um fundamento. O fundamento é uma base sólida. Essa base sólida é a palavra. Nós devemos estar com o nosso pé firme, por isso é firme sobre a rocha, né? Rocha, você constrói casa sobre a rocha. Então nós devemos construir a nossa vida sobre a rocha, sobre a base, sobre o fundamento que é as Escrituras. É impossível ser um crente vencedor, um cristão vencedor, ignorando as Escrituras. Agora, não basta saber as Escrituras apenas na mente e ficar por aí. O diabo conhece as Escrituras em todas as línguas e de cor. Ele sabe as Escrituras, ele sabe e treme, porque ele sabe que as Escrituras também é uma sentença contra ele. Então, que tipo de vida que nós devemos levar, de procedimento que nós devemos levar? Pega as Escrituras, medita nela, de dia e de noite, sai falando pelo caminho. O que é sai falando pelo caminho? Sai falando, quer dizer, você vai falando, outros vão ouvindo, mas você está reafirmando ela no seu coração, no seu interior. Ela vai te consumir, inculca na cabeça dos seus filhos, quer que os filhos vencedores inculca na cabeça deles, fala para eles, escreve nas vergas e nos umbrais das portas, escreve em casa, escreve no espelho. Você está sempre lembrando, sempre rememorando, até que ela venha substituir todos os seus pensamentos de derrotas, de depressão, de angústia, de aflições, de vida errada. Você está sempre se lembrando. Aquilo está sempre, sempre renovando a mente com a palavra. Ela vai fazer parte do seu coração. E você vai, em toda situação que você passar, você vai usar um versículo e vai liberar. E você vê toda situação difícil, toda situação adversa que você estiver passando, que estiver te agredindo, que estiver te causando dano, te causando prejuízo, você libera uma palavra. E anjos vão sair para executar. Amém.
E você crerá nessa palavra, porque você vai falar crendo. Porque é a palavra de Deus, você crê na palavra de Deus. E se você aceitou Jesus, eu quero te dizer, você aceitou as Escrituras. Porque muita gente você fala, você quer aceitar Jesus? Elas ou não respondem, ou não querem. Elas resistem, acham que é uma religião. Acham que somos nós que estamos falando, inventando essas coisas. Mas isso não é nada inventado. Isso está tudo nas Escrituras. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e seu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, será salvo. Por quê? Você crê com o coração e fala com a tua boca. Não é só para a oração de salvação, é para nós crermos no nosso coração em toda a palavra de Deus e falarmos com a nossa boca. A palavra está perto de nós, está no nosso coração e na nossa boca, e quando você falar a palavra, anjos vão executar. Como que os anjos, né? Os anjos são seres celestiais que estão a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Como eles vêm ao teu serviço? Como eles vão agir? Que comando terão eles para agir? Quando você falar a palavra, quando você liberar a palavra. Está triste, veio uma tristeza, veio uma angústia, abateu, aonde eu sou templo do Espírito Santo. Você fala? Eu sou templo do Espírito Santo. Aonde há o Espírito Santo, até a tristeza salta de alegria. É assim que funciona. E o Senhor me deu uma alegria que ninguém vai poder me tirar. Glória a Deus. E eu sou cabeça, não sou cauda. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu me regozijo em Deus. Não tem lugar para depressão, não tem lugar para tristeza. Por quê? Por que a Organização Mundial da Saúde fala que mais da metade da população do mundo tem depressão? Por que falam isso? Porque rejeitaram a palavra. Porque rejeitaram o conhecimento. E não conhecem a palavra, ou conhecem, mas rejeitaram. Fala que os loucos rejeitam o conhecimento. É sério, é forte isso. Deus não é uma religião. Deus deixou a palavra para nós seguirmos em fé sobre o fundamento da sua palavra, ser guiados. O que é ser guiado por Deus? É andar na palavra, ser guiado pelo. Ele nos deu o Espírito Santo para nos ajudar. Eu estou passando um problema. O Senhor é o meu pastor. Você vai ter que falar isso. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Está tendo falta, está tendo problema, situação financeira e tal. O Senhor é o meu pastor. Nada me faltará. Começa a experimentar assim. Começa a fazer assim. Está sendo ameaçado? Quando meus inimigos me sobrevêm para me destruir, são eles que tropeçam em cá. Os meus adversários me verão, terão medo de mim. Ainda que um exército se acampe contra mim, não temerei. Sai falando. Tem uma situação que está te colocando em maiores problemas. Mas você tem uma palavra. Você vai liberar uma palavra, você vai falar uma palavra. Todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. E eu amo o Senhor. Começa a usar isso. Começa a usar isso. Os loucos desprezam o conhecimento.
Mas quando o louco recebe a palavra, fala assim, nem os loucos errarão o caminho. Glória a Deus. Ensinar para as pessoas uma religião, gente, uma religião. E nada acontece porque não é baseado sobre as Escrituras, mas sobre doutrinas humanas, sobre ritualística, exteriorizada, mas não tem nada de Deus aqui. Até convence corações. Convence por quê? Porque não se firmaram na rocha. Não são discípulos de Jesus. Fazem coisas totalmente contrárias e falam que estão adorando a Deus. Vocês pegaram esse princípio, começaram a praticar esse princípio. Glória a Deus. Meu Deus, eu posso ver você vencendo todos os obstáculos da sua vida. Você crescendo. Você crescendo. Você progredindo. Eu abro portas. Está tudo difícil. Eu abro portas. Em nome de Jesus. Porque a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. Eu abro portas de provisão para a tua vida. Porque a porta que Jesus abre, ninguém pode fechar. E eu estou abrindo em nome de Jesus. Diante de quem todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Glória a Deus. Eu sou uma bênção em nome de Jesus. Porque você é uma bênção em nome de Jesus. Glória a Deus. Porque Ele já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestes. Você pode ter entrado aqui com pensamentos de derrota, de dificuldade, de obstáculo. Mas a hora que você sair pela porta, você vai sair. Sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Eu sou filho de Deus, eu sou herdeiro de Deus, eu sou herança do Altíssimo. Aonde que eu colocar as mãos, eu sou bem sucedido. Aonde que eu colocar os pés, o Senhor entrega a mim. Glória a Deus. Meu Deus é dono de tudo, e eu sou herdeiro dele, você é herdeiro dele. Aí você toma essa convicção, porque é conforme a palavra de Deus, e você sai falando pelo caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deixa-se circuncidar o seu coração, o seu interior pela palavra. E hoje faça um compromisso com Deus, meditar nessa palavra de dia e de noite. E em toda situação o Espírito Santo vai lembrar você de uma palavra de Deus. Ele vai te lembrar. Aí você libera a palavra, porque Ele nos ensina e nos faz lembrar de tudo que nos ensinou. Glória a Deus, glória a Deus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Está recebendo. Você está assumindo isso para a sua vida, e assim você vai proceder em nome de Jesus. E nós teremos aqui testemunhos sobre testemunhos. Não se impressione pelo aquilo que você vê, mas fale como rei, né? Fale como Deus da terra, e anjos vão sair para executar aquilo que você está falando. Glória a Deus. Para a glória de Deus, em nome de Jesus. Seja você uma bênção, seja um cristão que conhece as Escrituras, que conheça o poder de Deus. Você vai andar em vitória, você não vai errar, toda situação adversa você vai superar, porque Deus cumprirá a palavra que sair do seu lábio, porque você falará conforme as Escrituras, em nome de Jesus. Seja uma bênção, seja curado, seja transformado, em nome de Jesus. Entregue sua vida a Jesus. Pois eis-me aqui, Jesus, eu aceito o Senhor é o meu Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida.
Me dá graça e me dá o teu Santo Espírito para me guiar e me ensinar em todo bom e reto caminho. Em nome de Jesus.